Bem-vindo à série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. Eu sou o Clóvis Jair Prunzel, do curso de Teologia da UBRA, e quero conduzir você em mais um assunto ligado à vida e à produção teológica de Martinho Lutero. Nosso objetivo, através desta série, é tentar aproximar a produção, então, teológica do século XVI para o século XXI. E nós usamos as obras de Lutero para que isso seja feito de uma forma científica, acadêmica, mostrando para você como você pode se apropriar de fato das ideias de Lutero, né, há 500 anos e como isso pode impactar nós hoje. O assunto do vídeo de agora, ele é sobre o brasão de Lutero. Eu chamo brasão porque muita gente chama ele de selo, outros chamam de logo e assim por diante. Mas o termo técnico, aparentemente, no início é brasão, do qual vai surgir, então, uma identificação, por mais que selo aparece logo também já no século XVI, caracterizando o que Lutero produziu. Nós vamos, então, conversar sobre isso. Eu utilizo aqui a fonte histórica, é a pesquisa do professor Martin Brecht, já falecido, mas ele tem um volume 2 da sua obra, que foi traduzido para o inglês, e qual eu uso, né? E a partir então desse livro, eu quero chamar a atenção para o contexto e o próprio texto que Lutero explica então para falar do seu brasão. Nós temos aqui duas representações, o que é o mais próximo do original, tá? Uma representação preto e branco, tá? Que era feito, né? Que era depois vai ser impressa. E ela é colorida manualmente, segundo alguns historiadores, né? Então, como Lutero vai explicar, nós vamos ver isso depois, numa carta escrita a um amigo, Lutero vai dar as cores, né? E essas cores eram acrescentadas posteriormente à impressão, porque não havia impressão a cores no século XVI. Então, você precisaria pintar isso manualmente. Então, era assim que a coisa acontecia. Nós temos que lembrar o contexto, então. Existe uma carta de julho de 1530, onde Lutero dá, então, forma ou explica os elementos daquilo que lhe constitui a sua marca e também representa o seu pensamento teológico. Essa carta, né, de julho de 1530, ela está num contexto onde teólogos, né, líderes religiosos e políticos estão reunidos em Augsburgo, né, onde está sendo preparado uma defesa, né, ou melhor, uma confissão de fé daquilo que era ensinado em Wittenberg, né, no contexto do Império Cristão, né, diante de Carlos V. Lutero não está presente, tá? Inclusive Lutero está ansioso porque não recebe notícias, e as notícias que ele recebe do encontro são muito parciais, né? Ele não está podendo acompanhar seus passos, né? E ele está distante, ele está no Coburgo, né, que está longe de Augsburgo, tá? E então Lutero, né, nessa ânsia de não saber o que está acontecendo com seus amigos, né, colegas, inclusive Melanchthon é um dos líderes, né, o próprio leitor que representa ou que defende Lutero também está presente, e assim por diante. E nós temos que lembrar, né, que em junho de 1530, feita a leitura da Confissão de Augsburgo, que é considerada por muitos o documento oficial da teologia então, da reforma de Wittenberg, né? Inclusive é o texto base da Confissão de Augsburgo para a gente poder entender, né, o que aquele legado daqueles teólogos nos trouxe até hoje, tá? Então nós temos que estar nesse contexto, lembrar disso. Bom, o que Lutero está fazendo, né, antes de lermos a carta? Lutero está preocupado, né, com seus amigos, mas não tem notícia deles. E ele percebe de que ele só pode se agarrar à palavra de Deus. Por isso nós temos uma das produções mais bonitas de Lutero, nesse contexto, que é a exposição do Salmo 118 de 1530. Tá? E nós temos alguns comentários que queremos destacar, né? Você pode ter acesso, você pode ler esse salmo traduzido para o português no volume 5 das obras selecionadas, né? E Lutero diz o seguinte: este é meu salmo predileto. Quando imperadores e reis, sábios e eruditos e até mesmo santos não puderem me ajudar, lembrem-se, Lutero estava esperando notícias
do pessoal que estava reunido em Augsburgo, né? Eram imperadores, tá? Eram colegas, né? Então Lutero diz: esse salmo provou ser um amigo e me ajudou a sair de muitos problemas. O amor de Lutero pela Bíblia, que continha não apenas palavras para ler, né, é interessante, né? Brecht diz, né, Lesewort, né? Então a gente não medita apenas, mas também para viver, Lebenwort, né? Isso é muito interessante. Para Lutero, a palavra de Deus diz, e o que ela diz, ela faz. Então ela não é apenas uma ideia. Meditar sobre a palavra não é muito Lutero, tá? Lutero diz, não, a palavra é viva, né? Inclusive a palavra é uma pessoa, tá? Então, o amor de Lutero pela Bíblia, né, concentrou-se especialmente nesse salmo. Dele veio uma das mais belas exposições das Escrituras que nós temos. O salmo louvava a Deus especialmente por sua maior bênção, Cristo e o seu reino. A bondade e a benevolência de Deus deveriam ser entendidas de forma muito elementar. O que é todo o dinheiro e riqueza do mundo comprado a um dia de sol? Se o sol deixasse de brilhar por um dia, quem não preferia estar morto? Qual seria o valor do melhor vinho ou malmequer do mundo se estivéssemos que ficar sem água por um dia? Em que nos ajudariam nossos magníficos castelos, casas, seda, cetim, púrpura, joias de ouro, pedras preciosas, toda a nossa pompa, brilho e ostentação, se tivéssemos de ficar sem ar pelo tempo de um Pai Nosso? As palavras, então, iniciais desse salmo devem, portanto, ecoar constantemente no coração e na boca de cada pessoa, diz Lutero. Em todo infortúnio, lembra? Ele não tem apoio, ele não tem notícias, ele não sabe o que está acontecendo em Augsburgo. Em todo infortúnio era possível se consolar com sua ação de graças, porque Deus está fundamentalmente gracioso e favorável, como diz o salmista. Em primeiro lugar, diz Lutero, era preciso agradecer pelo governo civil e pela paz como as maiores dádivas temporais, né? Lembre-se que Lutero não pôde ir para Augsburgo porque ele tinha sido proscrito e tinha sido considerado fora da lei, mas havia paz, eles ainda podiam professar sua fé. Tanto é que eles foram convidados para Augsburgo, né? Pois esse era um grande milagre de Deus em um mundo cheio de demônios e egoístas, malfeitores em todos os níveis. A existência da ordem política foi primordialmente uma dádiva de Deus e não resultou da habilidade dos nobres e senhores em governar. A Guerra dos Camponeses havia mostrado isso com muita clareza. Ela não poderia ser alcançada pela força aplicada pela nobreza arrogante. Deus tinha a paz da Alemanha em suas mãos por meio de um coração de seda. Da mesma forma, a palavra de Deus e a igreja eram dádivas de Deus, que os homens obviamente não poderiam preservar por si mesmos, como mostrou o exemplo do papado. Os acordos que o Papa fez não se sustentaram, né? E aí Lutero está olhando para a palavra de Deus, que é a única que pode sustentar a existência cristã, né? Colocar alguém de pé hoje e eternamente. Então esse salmo se torna o substituto para reis, para acordos políticos e assim por diante. E graças à palavra de Deus, a vida de Lutero se sustenta e se coloca de pé. Então, nesse sentido, né, inclusive esse texto foi colocado no início do volume 5, que é um volume de ética, né, que é o primeiro volume dos fundamentos da ética em Lutero, né, se você quiser estudar, né, é um dos textos mais lidos, né, o volume 5 é um dos mais vendidos da coleção Obras de Lutero, né, justamente por quê? Porque há um fundamento para a existência, para a vida. E o Salmo 118, né, é, nesse sentido, né, o grande ponto de referência inicial para a discussão da razão da minha existência no mundo. Além disso, diz Lutero, a minoria em dificuldades dos que temiam a Deus é encontrada em todas as classes. Né? Deveria ser graças a Deus por seu consolo e ajuda no sofrimento, na necessidade, nos temores, na verdade, pela vida eterna. Então esse salmo foi particularmente um hino daqueles que estavam perturbados e Deus os ouviu. Então, a cruz, né, que é colocada pela confissão de fé, tem uma resposta graciosa na palavra de Deus. Eles compreenderam a grande arte de se elevar a Deus como um falcão, por meio da oração confiante. Dessa forma, experimentam o conforto em seus corações e a ajuda que vem de Deus. De modo que não precisam temer nada no mundo, nem mesmo o imperador, o papa, os reis, os bispos, especialmente a morte que os ameaçava. Deus era capaz de vencer seus inimigos ou de derrotá-los. Assim, eles não tinham necessidade de depender de homens ou príncipes
pois, como já havia sido provados, eles não tinham permanência. Lutero era muito crítico, né? Os acordos políticos, eles são muito limitados, né? E eles sabiam que esses acordos não podiam dar certeza alguma, né? O próprio Lutero passou por isso, em Worms, por exemplo, né? Como exemplo, Lutero poderia apontar para sua experiência na controvérsia sobre a indulgência. Ele não queria falar aqui especificamente sobre uma revolução política, no entanto, era possível confiar somente em Deus. A arma poderosa diante da perseguição era o nome do Senhor, por mais que os poderosos o vissem como um cânone de papel. Deus não permitiria que seu nome, nem que os piedosos que honrassem e invocassem, fossem arruinados. Essa era a certeza que Lutero tinha por causa da palavra de Deus. Tá? Se houvesse situações onde as pessoas iam morrer pela sua confissão, né, eles o fariam porque eles confessaram a fé. Aliás, Lutero vai dizer isso no enterro do próprio eleitor que está em Augsburgo. Tá? Diante do túmulo, em 1532, Lutero diz, olha, o eleitor já morreu no dia que ele, em 1530, confessou sua fé publicamente diante do imperador Carlos V em Augsburgo. Ele não está morrendo lá em 532. Ele de fato morreu. Ele morreu, né, na sua confissão de fé, para que Cristo vivesse nele. Isso Lutero entende como batismo. Né? O batismo é morrer e ressuscitar em Cristo. Tá? Então o eleitor, 1532, vai ser enterrado, né, está sendo velado, e no sermão de Lutero é um sermão de consolo, dizendo que o eleitor não morreu ali ele vai entrar num sono, mas ele tinha morrido e ressuscitado em Cristo quando ele confessou diante do imperador Carlos V Cristo Jesus. Né? Lutero acreditava que os evangélicos estavam glorificando a Deus e que Deus estava do lado deles. Apesar de todo tipo de perseguição, eles podiam louvar seu poderoso aliado e ter certeza da salvação. Para Lutero, isso significava aquele que pela fé é justo, que viverá. Então, ele só vive porque ele é justo pela fé, não por alguma coisa que ele faz. Um crente nunca está livre da tentação, até a morte. Mas independentemente do que lhe acontece, ele sabe que Deus, que lhe prometeu a vida e não o entregou à morte, é invencível. O pecado, o diabo e a morte que atacavam o crente tinham de confrontar o próprio Deus. É exatamente isso. Os inimigos, né, eles atacam a nós, não. Eles, no fundo, eles atacam a quem está nascido em Cristo novamente. O crente não estava condenado à morte. Sua existência paradoxal ou de distinção era de viver fora de si em Cristo. Então eu estou vivo, mas no batismo eu não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim, como o apóstolo Paulo muito bem disse. O conforto e a ajuda de Deus foram expressos, em última análise, no terceiro artigo do Credo que Lutero muito bem sistematizou. O perdão dos pecados, a ressurreição e a vida eterna. Isso não torna a tentação menor, mas o crente era capaz de clamar contra ela e declarar que era uma disciplina graciosa e paternal. Quer dizer, se Deus deixa que a tentação venha, ele não nos empurra para ela, mas ele deixa que ela ocorra, né? Não nos leve para dentro da tentação, como diz, né? Mas o tentador está aí, né? Satanás está aí, Deus deixa que ele tenha sua certa liberdade, né? O destino de Cristo era ser rejeitado pelos construtores deste mundo, como nós vimos, por exemplo, na explicação que Lutero trabalhou lendo 1 Pedro. Mas sem ele, como pedra angular, nenhuma justiça, nenhuma obra, nenhuma santidade poderia existir. Foram exatamente aqueles que foram desprezados que Deus elegeu. Lembre-se, Lutero está se sentindo completamente fora das negociações, distante do que está acontecendo. Tá? Essa rejeição de absolutez de Cristo continuou até os dias atuais. Mas essa era a essência do cristianismo e, portanto, era idêntica ao que deveria ser entendido como luterano. Por isso o próprio Lutero confessou: os homens podem me chamar de luterano, mas eles me julgam mal. Ou, na melhor das hipóteses, eu sou luterano pobre e fraco. Que Deus me fortaleça. No entanto, Lutero se apegaria ao Deus desprezado e crucificado e a sua palavra com o mundo inteiro e o serviria. Por isso, eu permanecerei. Isso seria o mais importante. Lembra do texto do Salmo, né? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor.
Esse viver e contar as obras do Senhor está relacionado a Cristo, que vive em Lutero, ou por Lutero, certo? Então isso é importante para nós lembrarmos Lutero. Lutero certamente não queria que o grande grito de confiança competisse com a confissão que seria apresentada em Augsburgo naqueles dias. Mas ele certamente estava pensando nisso quando começou a escrever então um comentário sobre esse salmo. Ele evitou dar ao salmo uma interpretação contemporânea e política. Em vez disso, lidou com o contexto com toda a sua riqueza. Aliás, isso é uma das coisas bonitas, né? Lutero dizia que a palavra, e eu creio nisso também, a palavra faz o que ela diz. Não é apenas uma ideia sobre alguma coisa. Não, ela diz que é. Tá? Ao fazer isso, no entanto, Lutero revelou os elementos essenciais de sua fé e a visão do mundo controlada que deles derivava. Né? Quem controla, então, é a palavra, não é a fé de Lutero. Ele estava contando com a realidade de um Deus gracioso que não abandonaria um crente problemático e que receberia os oprimidos. Né? Lembre que Lutero era problemático para a sociedade, né? Para a igreja, para o Estado, e ele estava sendo oprimido porque nem os seus amigos mais próximos estavam respondendo para ele. Então isso influenciou sua avaliação da situação atual. Tá? Ele está numa situação de desespero, de limitação, mas né, Lutero precisa se agarrar a alguma coisa fora dele. Até esse ponto, a fé de Lutero tinha relevância política. Então Lutero tem uma preocupação muito bem. Naquela época, Lutero também parece ter reunido sistematicamente uma coleção de palavras bíblicas de conforto. E isso a gente percebe em uma série de cartas que ele escreveu a partir de Coburgo para seus amigos envolvidos na disputa em Augsburgo, né? E mais tarde essas cartas foram publicadas para perceber como Lutero tinha ou estava sendo confortado pela palavra de Deus, mesmo não estando ativo na dieta de Augsburgo, quando a confissão de Augsburgo vai ser apresentada. Então isso é interessante a gente analisar, ver nas cartas, tá? E aqui agora, lentamente, a gente está entrando para o assunto do brasão. Um testemunho pessoal, então, dessas cartas está no que Lutero vai se referir a seu brasão ao selo, que ele escreve a um amigo leigo, aliás, isso é interessante, né, Lázaro Sprengel, né, uma carta de julho de 1530, Lutero então explica a razão da sua esperança e dá seu testemunho. Né. Na época, o príncipe herdeiro João Frederico estava mandando fazer um anel de sinete para Lutero em Nuremberg, e mais tarde apresentou-o pessoalmente a ele quando visitou a fortaleza do Coburgo em setembro. No centro, né, e aí vem já uma primeira descrição do que seria esse anel, esse sinete, esse selo, esse brasão. No centro é um coração vermelho, deveria haver uma cruz preta como um lembrete de que a fé naquele que foi crucificado tornava a pessoa santa. E a cruz também pertence à vida do cristão. A cruz, entretanto, não altera a cor viva do coração. O coração estava rodeado por uma rosa branca como símbolo da alegria, da paz e do conforto da fé. A rosa estava em um campo azul que representava a esperança do céu. Tudo estava cercado por um anel dourado que simbolizava que a salvação duraria eternamente. Vamos agora então dar uma olhada para essa rosa então, tá? Que a gente tem aqui ela de novo em preto e branco, né? Como inicialmente eu mencionei, tá? Bom, é uma carta escrita por alguém que solicitou um parecer de Lutero se aquilo que estava sendo feito era apropriado, estava correto, né? Então, o tal do Lázaro Sprengel, né, tem um livro sobre a importância, né, dos não teólogos, dos leigos, mas que são exímios teólogos, né? No século XVI, a importância deles, e aqui nós temos então uma biografia do Lázaro Sprengel, né, que é uma liderança leiga auxiliando Lutero. Tá? Então, em resposta a uma pergunta de Sprengel sobre se o selo estava correto, Lutero dá uma interpretação detalhada do selo, a rosa de Lutero, na qual ele vê um compêndio ou um resumo de sua teologia. Em 25 de junho de 1530, Justo Jonas informou a Lutero que o príncipe eleitor Duque João Frederico havia ordenado que a rosa de Lutero fosse executada em uma bela pedra e montada em ouro, e que o Duque tinha a intenção de apresentar essa Petschaft, esse selo, a Lutero pessoalmente.
Então havia toda uma preocupação. Uma das ideias desse selo, desse sinete, desse brasão, era dizer, aquilo que está escrito aqui é meu. Tá? Sempre lembrando que as ideias de Melanchthon também circulavam, eram diferentes em alguns pontos de Lutero, e aí a identificação dizendo que aquilo provinha de Lutero era importante. Então tem esse elemento da identificação, da origem da informação, que é qual era o objetivo então do sinete. Existe uma entrada nos registros da Saxônia Eleitoral de 22 de agosto de 1530 com relação a despesas com um anel de sinete, que muito provavelmente poderia ser então esse sinete ou esse anel de Lutero. Em 15 de setembro de 1530, Lutero então informou a Melanchthon que o duque, que havia deixado Augsburgo antes dos membros do partido da Saxônia, né, o duque saiu antes de Melanchthon, o havia presenteado com um anel de ouro. Então, veja só, é um anel. Agora você já tem uma informação que é um anel. Não se pode afirmar com certeza que esse anel era um anel de sinete e que apresentava o selo que Justo Jonas mencionou no dia 25 de junho. 25 de junho é a leitura pública da Confissão de Augsburgo. Então, lembra, nós temos aqui algumas informações bem interessantes. Então, Lutero provavelmente conheceu o seu selo, o seu sinete, o seu anel, o seu brasão no dia 25 de junho, né? Então, provavelmente é sobre isso, sobre o qual Lutero escreveu em 15 de setembro, né? Descrevendo, então, o que esse selo significava, né? Então, Jonas, né, disse que esse logo, esse anel, esse brasão seria feito em cima de uma pedra preciosa que seria montada em ouro, tá? Lutero, por outro lado, escreveu sobre um annulus, um anel de ouro, que significa, antes de tudo, um anel de dedo. Tá? Então, no fundo, era um anel teológico, ou que representaria a família Lutero, bem como a sua teologia. Também pode significar um anel de sinete, embora esse termo signatórios geralmente seja acrescentado, até mesmo usado como sinônimo. Além disso, deve permanecer uma questão em aberto se o anel que Lutero mencionou em 15 de setembro deve ser visto em conexão com aquilo que está presente na carta a Sprenger, não sabe. Então existe essa discussão toda, se de fato são duas coisas distintas, mas a tendência é olhar para que o anel que Lutero tinha no dedo também representava o seu selo e a sua forma de registrar, né? Quem um dia visitar Wittenberg vai ver, né, várias cópias, né, desse anel ou desse logo, né, usado com cera para fechar correspondências, para dizer a sua origem, né. Lutero, então, agora vamos então ao que Lutero explica a carta a Lázaro, né. Lutero criou seu próprio brasão pegando um símbolo do brasão de sua família. O brasão de armas da família Lutero, supostamente concedido à família em 1413, mostra a metade de uma besta à direita de duas rosas brancas colocadas uma sobre a outra. O escudo, que se inclina ligeiramente para a esquerda, é aberto à esquerda e é coroado por um elmo que, por sua vez, é decorado com 2 chifres. Tá? Não se sabe quando Lutero criou seu próprio brasão. Alguns dos pensamentos teológicos expressos na carta a Sprenger, de 1530, já podem ser encontrados em 1516. Quer dizer, a construção das ideias, elas não são momentâneas, elas vêm vindo. Olha, 1516 já tem elementos que vão estar presentes, né, no pensamento de 1530. Né? Então, quando a gente fala do Lutero jovem e maduro, né, a gente tem algumas dificuldades em dizer, olha, né, nós temos que ler Lutero no seu contexto. Por volta de 1519 e 20, então, a rosa única era conhecida como emblema de Lutero, já havia isso, tá? Então, mas vamos à carta então. Essa carta ela é importante porque ela nos ajuda a entender o sumário da teologia de Lutero, que muita gente usa hoje, tá? Acho que positivamente, né? A gente tem um sumário dela porque está nessa carta, né? Ele escreve assim, então, Lutero ao Lázaro Sprengel. Graça e paz em Cristo. Honorável, gentil, querido senhor e amigo. Lembra que é um leigo, não é um teólogo. Já que você perguntou se meu selo saiu corretamente, responderei de forma muito amável e lhe contarei sobre os pensamentos que agora me vêm à mente sobre meu selo como um símbolo de minha teologia.
Primeiro, deve haver uma cruz preta e colocada em um coração, que deve ser de sua cor natural, para que eu mesmo seja lembrado de que a fé no crucificado nos salva. Lembrem o contexto de Lutero, do Salmo 118, né, a situação em Augsburgo, né, então isso está tudo por trás aqui da situação de Lutero. Pois se alguém crer de coração, será justificado. Embora seja uma cruz negra, que mortifica e que também deveria nos ferir, ela deixa o coração em sua cor natural e não arruína a natureza. Isto é, a cruz não mata, mas mantém o homem vivo, pois o homem justo vive pela fé, mas pela fé no crucificado. Quer dizer, tem um objeto, não é simplesmente pela fé. A fé no crucificado. É o crucificado que garante a fidelidade. Não é a fé do crente, né, na teologia do Lutero. Tal coração deve estar em meio de uma rosa branca para simbolizar que a fé dá alegria, conforto e paz. Em uma palavra, a fé coloca o crente em uma rosa branca e alegre, pois essa fé não dá paz e alegria como o mundo dá, e, portanto, a rosa deve ser branca e não vermelha, pois o branco é a cor dos espíritos de todos os anjos. Essa rosa deve estar em um campo azul celeste, simbolizando que essa alegria no espírito e na fé é um começo da futura alegria celestial. Ela já faz parte da fé e é compreendida por meio da esperança, embora ainda não esteja manifestada. E ao redor desse campo há um anel dourado, simbolizando que no céu essa bem-aventurança dura para sempre e não tem fim. E além disso é preciosa além de toda alegria e bens, assim como o ouro é o metal mais valioso e precioso. E aí Lutero encerra sua correspondência. Que Cristo, nosso querido Senhor, esteja com seu Espírito até a vida futura. Amém. Do deserto de Grubok, né, que é interessante, né, é Coburg. Lutero ele inverte as iniciais, né, então em vez ele escreve Coburgo de trás para frente, né, Grubok, né, ele está falando porque ele estava preso lá, porque ele não podia estar na Assembleia em Augsburgo, né, 8 de julho de 1530. Tá, essa é a carta, então aí você tem a explicação do selo, da rosa ou do brasão de Lutero. Eu quero só destacar, né, eu usei aqui então fontes teológicas, né, o livro do Martin Brecht, que é o volume número 2, que pega o período da história de 1521 até 32. Mencionei o Salmo 118, que aparece no volume 5 das obras de Lutero. Tá? Se você quiser entender o Lutero em termos éticos, né, começa por ali. E também mencionei a Confissão de Augsburgo, que está no livro de Concórdia, né, que também faz parte do contexto para nós entendermos o brasão de Lutero. Agora eu quero apresentar um vídeo, ele está em inglês, mas a legenda está em português, que pode nos ajudar então a entender ou a sumarizar o selo de Lutero. Então vamos assistir um vídeo em inglês e depois ele está com seu áudio em português. Martin Luther wrote, "The proper subject of theology is man guilty of sin and condemned, and God the justifier and Savior of man the sinner." Hi, I'm Matt Harrison, president of the Lutheran Church Missouri Synod. You know, in February 1546, Luther was lying on his deathbed and he said, "If you want to preach Christ to me, I will gladly listen." He went through all kinds of challenges before death, for his whole life confessing Christ, and yet he remained joyous through it all. Why? Because he knew that salvation is a free gift procured by Christ on his cross and delivered by the word of forgiveness, the gospel, and the sacraments. And you know what? Luther depicted this very faith in his seal. Listen to how he explains it. We all believe in one true God. First, there is a black cross in a heart that remains its natural color. This is to remind me that it is faith in the crucified one that saves us. Anyone who believes from the heart will be justified. With the heart, one believes and is justified.
It is a black cross which mortifies and causes pain, but it leaves the heart its natural color. It doesn't destroy nature, that is to say, it does not kill us, but keeps us alive. For the just shall live by faith in the crucified one. In the gospel, the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. The heart should stand in the middle of a white rose. This is to show that faith gives joy, comfort, and peace. It puts the believer into a white, joyous rose. Faith does not give peace and joy like the world gives. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. This is why the rose must be white, not red. White is the color of the spirits and angels. The angel's appearance was like lightning, and his clothing white as snow. This rose should stand in a sky blue field, symbolizing that a joyful spirit and faith is a beginning of heavenly future joy, which begins now, but is grasped in hope, not yet fully revealed. Around the field of blue is a golden ring to symbolize that blessedness in heaven lasts forever and has no end. Heavenly blessedness is exquisite, beyond all joy, and better than any possessions, just as gold is the most valuable and precious metal. I love Luther's seal. Every time I see it, it just makes me want to stand fast. Hold fast to Christ and his cross, knowing that eternal life is mine, heaven is mine. Stand fast, dear friends. Stand fast at this anniversary of the Reformation. You see, it's still all about Jesus. We know that devils and evil spirits hate and can't tolerate music. I firmly believe, and I am not ashamed to assert, that next to theology, no art is equal to music. It is the only one, except for theology, that is able to give a quiet and happy mind. This is so clearly proven by the fact that the devil, the author of depressing worry, distress, and all kinds of disturbing thoughts, flees from the sound of music as he does from the word of theology. This is the reason why the prophets practiced music more than any art and did not put their theology into geometry, arithmetic, or astronomy, but into music. They united theology and music, telling the truth in psalms and songs. My love for music, which has often refreshed me and set me free from great worries, abounds and bubbles over. Nesse vídeo no final agora, nesse áudio sobre a música em Lutero, fiz questão de deixá-lo reproduzindo neste momento para chamar a atenção das ferramentas que Lutero usa, né? Assim como foi o selo, foi o logo para representar teologia, assim também a música em Lutero significa o uso dos instrumentos naturais para a gente poder fazer teologia. E Lutero está nesse aspecto, nos brindando também, assim como no selo, na música, o uso apropriado de ferramentas humanas para comunicar a palavra de Deus para as pessoas, né? Faremos um vídeo mais específico sobre música em outro momento, mas tanto o selo, né, o brasão, como a música em Lutero são instrumentos e Lutero os fez uso, certo? Aqui está meu contato final, se você quiser contactar o curso de teologia, né, e quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, nós estamos à disposição. Eu espero que você tenha apreciado esse vídeo, né, conhecendo um pouco mais então de como Lutero usou ferramentas do dia a dia para comunicar uma palavra eterna que dure para sempre. Não, assim como foi com o Salmo 118, assim como foi com o seu brasão, seu selo, assim também queremos nós comunicar a palavra de Deus que dura para a eternidade.
Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.